Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual vai ser o nosso objetivo? Resolver expressões numéricas envolvendo operações matemáticas e sinais de associação. Então, em uma expressão com parênteses, colchetes, o que eu resolvo primeiro? Bom, parênteses, colchetes, eles são o quê? São sinais de associação. Então, a gente já sabe que quando aparece um sinal de associação, eu vou olhar aquelas operações que estão ali dentro, estão agrupadas com esse sinal de associação, eu vou olhar aquelas operações por primeiro. Mas se eu tenho mais de um tipo de sinal de associação, como por exemplo, colchetes e parênteses, o que eu vou resolver primeiro? Os sinais de associação que podem aparecer numa expressão numérica é parênteses, que é esse aqui curvadinho, colchetes e as chaves. Bom, então se eu tenho esses três modelos de sinais de associação, aparecendo os três, o que eu vou resolver primeiro? Tem uma sequência? Tem uma sequência que ela foi convencionada dessa forma. A gente vai resolver primeiro que está o parênteses, assim como todos os outros na sequência. Quais outros? Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, chave. Quem determinou essa ordem? Bom, essa ordem foi convencionada dentro dos estudiosos da matemática. Então, como a matemática ela é uma linguagem universal, então existem algumas coisas que elas são feitas por convenção para que em todo mundo a gente consiga falar a mesma língua matemática, certo? Ah, professor, então quer dizer que no mundo inteiro, quando tem uma expressão numérica, é primeiro o parênteses, segundo colchetes e depois as chaves? Isso mesmo. Muito bem, então vamos começar praticando. Essa letra A tem uma expressão e nessa expressão não tem nenhum sinal de associação. Eu tenho apenas operações e números, né? Quais operações? Eu tenho adição e tenho a divisão. Dentro da prioridade de resolver, eu vou resolver primeiro a adição ou a divisão? Tentem lembrar o que a gente resolve primeiro nas operações. Resolva essa expressão e a gente já retorna. E aí, lembraram? Bom, a gente tem ordens convencionadas, né? Então, para os sinais de associação, primeiro parênteses, colchetes e depois chaves, certo? Mas quando não tem ninguém, eu vou olhar as prioridades de operações. Resolvo sempre primeiro a potenciação, mas não é nosso caso, não temos potenciação ali. Resolvo depois multiplicação ou divisão. Então, no caso, a gente tem uma divisão aqui, então eu vou resolver essa divisão primeiro, para depois resolver a adição ou subtração. Então, resolvendo essa divisão aqui primeiro, eu vou ter o quê? 40 dividido por 5 vai dar 8. 8 mais 7, 15. Então, a resposta da letra A, 15. Vamos para uma próxima letra? Olha a letra B. Bom, agora já apareceu o sinal de associação. Qual o sinal que apareceu? O parênteses. Então, eu vou olhar primeiro para essas operações que estão no parênteses. Se não tivesse parênteses, o que eu ia resolver primeiro? Essa multiplicação. Mas como tem o parênteses, ele está me destacando o que eu tenho que dar prioridade. Ou seja, o que eu tenho que resolver primeiro. Tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, resolveram? O que eu vou resolver primeiro? O que está dentro do parênteses. 6 mais 3, 9. Quando eu resolvo tudo que está do parênteses, é como se eu estivesse eliminando este parênteses. Então, eu posso retirar o parênteses. E agora, ficou uma multiplicação e uma adição. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, porque lembram da sequência das operações? Primeiro eu olho para a potenciação, não tem potenciação ali, então eu vou para a próxima. Quem são as próximas? Multiplicação ou divisão, o que aparecer na ordem, e depois adição ou subtração. Então, resolvendo essa multiplicação, 9 vezes 5, 45. 45 mais 6, 51. Resposta da letra B, 51. Vamos para mais uma? Vamos lá. Olha agora, o que aconteceu? A gente tem 2 parênteses. Bom, vou ter que olhar os 2 parênteses. Mas, professora, qual que eu olho primeiro? Bom, você pode olhar os parênteses separadamente ou você pode já ir resolvendo esses parênteses conforme você vai efetuando os cálculos, tá? Então, assim, eu posso olhar tudo que está fazendo no primeiro, posso olhar depois tudo que está fazendo no segundo, ou eu já posso ir olhando os 2 ao mesmo tempo, certo? Nesse parênteses aqui eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. E nesse aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Então, dentro do parênteses, a ordem das operações também precisam ser obedecidas. Que ordem, professora? Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão e, por último, adição ou subtração. Ah, professora, então, quando eu tiver dentro do parênteses várias operações, vale a ordem das operações? Isso mesmo, dentro de cada sinal de associação, eu preciso também obedecer às ordens das operações. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. E aí, resolveram? Olha lá, vou resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 5, 15. Mas ainda sobrou operação dentro do parênteses, então ele permaneceu, tá vendo? Ó, os parênteses permaneceram. Vou resolver essa adição. Ah, professora, mas não tem que resolver primeiro a divisão? Não, por quê? Porque tem um sinal de associação, tem o parênteses indicando que ainda tem operação para ser considerada como prioridade. Então, eu vou fazer 36 mais 12, 48. 15 menos 3, 12. Agora sim, não tem mais nenhuma operação dentro dos parênteses, então vou olhar para fora. 48 dividido por 12, 4. Tudo bem? Mais uma para vocês. Agora, o que aconteceu? Temos parênteses e temos colchetes. O que será que eu resolvo primeiro?
E dentro dos parênteses e dentro dos colchetes, quais as operações que eu vou priorizar? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, fizeram? Então, o que eu vou resolver? Primeiro, parênteses. E reparem o seguinte, ó, o parênteses está dentro dos colchetes aqui. Então, é como se eu olhasse primeiro bem no meinho, ou seja, no interior, e fosse olhando a expressão de dentro para fora, certo? Então, olha aqui, dentro desse parênteses, vou resolver essa multiplicação e dentro desse parênteses, vou resolver a divisão. Então, o que vai acontecer, ó? 3 vezes 6, 18. 6 dividido por 2, 3. Mas como eu ainda tenho operação matemática dentro do parênteses para ser resolvido, ele não pode ser tirado, certo? Eu só vou retirar esse parênteses quando eu terminar todas as operações. Então, 18 menos 2 e 10 menos 3. 18 menos 2, 16. Menos 10 menos 3, 7. Mais o 1 que estava ali, certo? Então, a gente eliminou os parênteses. O que eu vou olhar agora? Colchetes. Dentro desses colchetes, eu tenho subtração e adição. E agora, professor, o que eu resolvo primeiro? Vamos lembrar que quando eu tenho só adição ou só subtração, eu resolvo as operações que vêm na ordem, vêm numa sequência. Então, qual é a sequência? Quem aparece aqui, ó? 16 menos 7. 16 menos 7... 9. 9 mais 1, 10. Terminei as operações dos colchetes? Terminei. Então, eu vou fazer o quê? Eliminei os colchetes. 16 mais 10, 26. Tudo bem? Perceberam isso? Vamos praticar um pouquinho mais, tá bom? Olha agora o que aconteceu na letra E. Nossa, professora, agora na letra E a gente misturou colchetes, parênteses, potenciação, divisão. Então, muito bem. Mas o que a gente tem aqui, ó? Esse parênteses aqui, aí a gente tem um colchetes e dentro desse colchetes a gente tem outro parênteses. Mas dentro desse parênteses aqui eu tenho potenciação e adição. Dentro desse parênteses eu tenho potenciação e subtração. Fora aqui eu tenho outra potência ali. Então vamos lembrar a nossa sequência. Primeiro eu vou resolver os parênteses. Dentro desse parênteses eu vou olhar primeiro a potenciação, depois multiplicação ou divisão, o que vier na ordem, e depois adição ou subtração, o que vier na ordem. Eliminando os parênteses, olho para o colchetes da mesma forma. Mas, professora, não lembro o que é potenciação? Vamos fazer uma retomadinha aqui, ó. Potenciação, ele é uma forma da gente resumir
uma multiplicação de fatores iguais. E eu resumo isso como um número escrito embaixo e um número escrito em cima. Esse número que está embaixo é chamado de base e o número que está em cima é chamado de expoente. A base é o número que vai se repetir na multiplicação e o expoente é quantas vezes esse número vai se repetir. Então, se aqui eu tenho 12 ao quadrado, então eu vou fazer 12 vezes 12. Se aqui eu tenho 7 ao quadrado, vou fazer 7 vezes 7. Se aqui eu tenho 1 ao cubo, eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 1, certo? Então, a prof, depois dessas dicas de resolução, vou dar um tempo para vocês e a gente já retorna. E aí, pessoal? Quanto será que deu o seu 12 ao quadrado? Se eu fizer 12 vezes 12, eu vou encontrar 144. Se eu fizer 7 ao quadrado, eu vou encontrar 49. Mas olha o que a prof já adiantou aqui. Eu podia já ter feito isso? Podia porque o número 1 elevado a qualquer expoente, ou seja, quando a minha base é 1 elevado a qualquer expoente, vai dar sempre 1. Então, escrever o 1 com expoente 3 ou escrever o 1 sem nenhum expoente dá na mesma. E agora? 144 mais 1 e 54 menos 49. 144 mais 1, 145. 54 menos 49, 5. Vou resolver o quê? Colchetes aqui primeiro, ó. Então, 5 mais 1, 6. 6 menos 1, 5. 145 dividido por 5, 29. Perceba aqui uma coisa, ó, a professora, como está separado esses parênteses aqui, não teve problema eu já ir resolvendo os parênteses junto, né, conforme eu fosse efetuando os cálculos. Não preciso resolver tudo de um primeiro para depois resolver o outro. Não, como eles estão separados, eu posso ir resolvendo simultaneamente. Belezinha? Muito bem. Vamos praticar mais um pouquinho. Felipe, com uma calculadora, multiplicou 17 por 15, subtraiu 3 do resultado, dividiu o que obteve por 6, adicionou o resultado a 2, multiplicou o obtido por 4, obteve como resultado o número 176. Escreva a situação acima formando uma expressão numérica e verifique se a resposta está certa. Façam isso que a gente já volta.
E aí? Nossa, professora, quanta informação, né? Parece aquela brincadeira, já brincaram daquilo que fala assim, pense um número, multiplique por tanto, divida por tanto, não é verdade? Parece essa brincadeira. Isso mesmo. Mas para eu poder montar a minha expressão, eu vou ter que resolver isso bem devagar e num passo a passo. Então, olha lá. Quando eu falo que multiplicou por o 17 por 15 e subtraiu 3 do resultado, eu posso montar essa expressão aqui, ó. 17 vezes 15 menos 3. Mas aí o que eu fiz? Do resultado, então olha aqui, ó, desse conjuntinho de operações aqui, eu dividi por 6. Desse conjuntinho de operações, eu somei 2. E desse conjunto de operações aqui, do mais 2, eu fiz vezes 4. Então olha o que me apareceu aqui agora, as chaves. Então essa é a minha expressão, certo? E como é que eu resolvo essa expressão? Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Então, olha lá, 17 vezes 15, 255. Menos 3, 252. Dividido por 6, 42. 42 mais 2, 44. 44 vezes 4, 176. Então, realmente, a resposta estava correta. Com isso, gente, finalizamos a nossa aula, lembrando que nós vimos as expressões numéricas envolvendo parênteses, colchetes e essa última envolvendo chave, certo? E também retomamos a sequência de resolução das operações. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até breve.